Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula de hoje nós continuaremos a falar sobre ferramentas de desenho, só que agora nós finalizaremos as aulas sobre ferramentas de desenho com algumas ferramentinhas mais simples que servem para auxiliar o processo de desenhar. Essas ferramentas são a ferramenta de corte, a ferramenta de faca e a ferramenta borracha. Essas ferramentas elas são voltadas para a remoção de partes do desenho ou corte, seleção de determinadas áreas também do desenho. Bem, eu vou começar aqui com a ferramenta cortar, ou ferramenta de corte, que é a ferramenta que vem por padrão aqui logo acima do zoom. Criarei aqui um retângulo, dar aí um preenchimento a ele. Certo, temos agora o retângulo selecionado. A ferramenta de corte, digamos assim, seleciona uma área que você predefine aqui e então apaga toda a área do objeto em volta desta área que você selecionou através da ferramenta. Então, por exemplo, aqui dentro do objeto eu selecionei esta área aqui no meio, mas aqui assim. Todo o objeto em volta disso aqui, ao aplicar o efeito de corte, será apagado e somente esta seçãozinha aqui, que está dentro toda essa parte que está dentro da seleção, toda a parte do objeto que está dentro da seleção é que se manterá. Para aplicar o efeito, basta dar 2 cliques sobre a área selecionada e o efeito é aplicado. Como vocês podem ver agora, aquele retângulo anterior está um retângulo menor, que compreendia somente aquela área de seleção. Para aqueles mais atentos, que devem ter percebido que o retângulo estava com borda, eu fiz a seleção de corte que passava um pouco abaixo da borda. E aí, como vocês podem observar, o retângulo criado, ele realmente pega as partes da figura e não simplesmente cria um novo retângulo. Tanto é que essas laterais aqui, que estavam na parte interna do objeto e não tinham nenhum acesso à borda, estão sem contorno. Entretanto, esta parte aqui, que passava pela borda, mantém o mesmo contorno do objeto anterior. Ou seja, esse objeto tira uma seção de um objeto, essa ferramenta tira uma seção de um objeto que escolhemos. Não existem muitas opções e configurações sobre essa ferramenta, ela é basicamente clicar com o botão esquerdo, arrastar e então formar a área. Podemos rotacionar um pouco também essa área, não precisamos criá-la somente naquele formato. Podemos redimensioná-la aqui. E podemos, caso desistamos de fazer esta seleção, vir aqui em limpar, seleção de corte, e a ferramenta de corte ela é cancelada, aquela seleção. Como vocês podem ver, é uma ferramenta assim, bem simples mesmo, não tem muito mistério sobre ela. A próxima ferramenta é a ferramenta de faca. A ferramenta de faca, um pouquinho diferente da anterior, ela serve para, basicamente, fatiar uma figura de acordo com uma orientação pré-definida pelo usuário. Pré-definida não, desculpem. É uma orientação que nós definimos aqui com a ferramenta. Por exemplo, eu tenho este retângulo aqui e quero tirar este canto aqui dele, separar este canto aqui para fora da figura. Para isso, eu clico aqui numa das bordas, selecionando o objeto. Essa ferramenta é um pouquinho chatinha de se trabalhar mesmo. Seleciono aqui uma das bordas e criar aqui um outro objeto. Essa ferramenta é um pouco chata de se trabalhar. Vamos lá. Agora sim.
clicar em um determinado ponto e então arrastar o mouse, como vocês podem ver formando este desenho aqui, formando a área de intersecção onde serão criados dois novos objetos. Clicando aqui, o efeito foi aplicado. Aparentemente foi simplesmente criado um risco sobre o objeto. Entretanto, como vocês podem notar, agora temos duas áreas de seleção, dois objetos selecionados. Isso porque, afastar aqui um pouquinho, a ferramenta de faca, ela separa partes do objeto através daquela área que nós delimitamos quando estávamos utilizando a ferramenta. Pode ser delimitada qualquer área, desde que ela se inicie numa das bordas do objeto. E um objeto que foi proveniente de uma fatiação, digamos assim, pode também ser fatiado e os objetos provenientes dele também refatiados e etc. Essa ferramenta ela tem uma pequena configuraçãozinha que é a manter como um objeto. Ela aqui tem uma diferença da que vem por padrão. Por padrão, nós podemos fatiar um objeto que as áreas de intersecção gerarão novos objetos. Mas, caso queiramos, podemos fazer com que esta fatiação resulte em áreas demarcadas, sim, mas que apenas um objeto se mantenha. Para isso, selecionamos esta opção aqui, manter com um objeto. E, caso queiramos só manter com um objeto, devemos desselecionar... esse aqui não. Devemos selecionar esse aqui. Isso aqui é de manter o fechamento do corte. Devemos selecionar essa opção aqui. E então, os subcaminhos que nós criarmos pertencerão ao mesmo objeto, não serão mais divididos em dois. Criar aqui uma seleção. Certo. Fiz aqui. Vocês podem observar, o resultado do corte mantém ainda o mesmo objeto. Essa função aqui de manter o mesmo objeto é um pouquinho mais dificilzinho de se acostumar em relação a essa aqui em que simplesmente separamos os objetos em objetos distintos. Aqui, cortar bem no meio. Vocês podem ver, não apareceu nenhuma linha de separação. Mas os pontos, como vocês podem observar agora, onde eu estou puxando, foram criados. Se aplicarmos mais uma vez o efeito, aí uma área do desenho é apagada. Mas, como vocês podem observar aqui, o tamanho do objeto se mantém. Ele simplesmente só não está mais visível esta parte aqui. Só que esse objeto proveniente, digamos assim, ainda podemos trabalhar. Ok. A próxima ferramenta é a ferramenta de borracha. Essa é uma ferramenta bastante simples e dela existem diversas versões em diversos outros programas de desenho. A pequena diferença aqui é que para a ferramenta de borracha funcionar, devemos selecionar primeiro um objeto ao qual aplicaremos a ferramenta. Por exemplo, eu estou com este objeto aqui selecionado, mas quero aplicar aqui nessa parte vermelha. Se eu simplesmente arrastar por cima, eu não conseguiria apagar nada deste objeto. Mas, se eu selecioná-lo, eu poderia então, clicando com o botão esquerdo do mouse, fazer apagar o objeto. Aqui o resto do objeto apareceu porque eu tinha apagado aquela seleção de corte, etc. Vocês podem até observar aqui, aparentemente cortou um pedacinho do azul, mas só do vermelho que foi cortado porque este estava selecionado. Selecionando aqui o azul, eu posso então cortar, aplicar a borracha sobre ele, sobre o objeto. A ferramenta de borracha, quando aplicada, ela cria dentro dessas áreas aqui diversos pontos que, caso queiramos, podemos modificar o formato deles. Pode-se utilizar então a ferramenta de borracha para alguns tipos de desenho, já que ela também cria uns pontos aos quais podemos
trabalhar o desenho. A ferramenta de borracha ela tem algumas opçõezinhas, como a forma da borracha. Aqui é uma coisa que eu havia me esquecido de falar. Se clicarmos num ponto, temos aqui um caminho onde a borracha se aplicará, como vocês podem ver nesse pequeno preview. E aqui neste caminho o efeito da borracha aplicado. Se voltamos. Temos aqui a forma em retângulo da borracha e temos também a forma de círculo, que podem ser selecionados aqui neste menu contextual. O tamanho da borracha pode ser alterado aqui neste controle de tamanho, em milímetros. E aqui nós temos uma opção que ela reduz os nós da área apagada. Essa figura aqui é um pouquinho mais difícil de se observar, então eu criaria aqui uma elipse para facilitar a visualização. Este efeito, quando aplicamos isso aqui ativado, se vocês prestarem bem atenção, a figura ela se deforma um pouquinho, mas bem levemente mesmo. Aqui, ó, agora a deformação ficou mais visível. Clicar aqui, aos poucos uma pequeníssima deformação aparece no objeto. Isso porque a opção selecionada por padrão ela reduz a quantidade de nós da figura, da área apagada. Então, se apagarmos cortando a figura de fora a fora, as partes, os pontos no qual ela tocou, por exemplo, os pontos superiores aqui e os pontos inferiores serão diminuídos, o que altera a configuração do formato da forma. Vou aplicar aqui, você podem observar que aos pouquinhos a figura ela se altera. Geralmente o efeito visual dessa alteração é bem pequeno, nem sempre deforma muito o objeto. Mas caso queiramos que não seja deformado o objeto, que não reduza o número de nós, podemos simplesmente desselecionar esta opção aqui, e aí de maneira alguma a quantidade de nós será diminuída. Vale ressaltar, inclusive, que a área apagada não muda o tamanho do objeto. Digamos assim, eu apaguei toda essa área aqui, entretanto o objeto continua tendo este tamanho. Essas foram as últimas ferramentas de desenho. Ferramentas agora que eu apresentei mais voltadas mesmo à parte de corte, de apagar e modificar desenhos. São ferramentas bem simples mesmo, e não tem muito mistério como utilizá-las. Vai mesmo mais da prática. Mas eu gostaria que vocês reproduzissem estes exemplos aqui para pegar um pouquinho de prática, em especial com a ferramenta de faca, porque ela exige um pouquinho de prática, porque ela, digamos assim, é um pouquinho imprevisível, mas é bem tranquilo a utilização dessas ferramentas. Eu agradeço por assistir nessas videoaulas e até a próxima.